que bênção estarmos juntos. Oremos ao Senhor. Querido Pai, obrigado pelo grande privilégio de termos a Tua casa aberta nessa noite e podermos ter um encontro contigo. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos entender o plano que o Senhor tem para nós e queremos ter forças do Teu Espírito Santo para colocarmos em prática em nossa vida. Abençoe, Senhor, tudo o que estamos fazendo aqui nessa noite, louvores, orações e abertura da Tua Palavra, que sejam usados por Ti para o nosso crescimento e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, queridos, uma boa noite, bom revê-los. Estamos caminhando para o final da nossa semana, né? Passa rápido. Estivemos aí desde sábado juntos, conversando um pouquinho sobre Daniel 1 e 2. E eu falei para vocês no início da semana que eu ia tratar de Daniel 1 e 2 e não ia falar de profecia propriamente dita. Eu não ia discutir que a cabeça de ouro é Babilônia, ali Daniel capítulo 2 da estátua, né? Mas não dá para passar Daniel 1 e 2 sem nem dar uma olhada na estátua, né? Tem que tirar alguma lição daquela estátua para a vida da gente. Então, o tema de hoje são reinos passageiros. Não dá para dizer que o tema de hoje não tem um pouquinho de link com o tema de ontem, que é sobre o tempo. Porque ontem nós falamos como a vida é passageira. Mas hoje nós vamos tratar de uma outra nuance disso. Vamos conversar um pouquinho mais. Entendemos, queridos, que se nós pudéssemos fazer uma pesquisa na rua e as perguntas fossem assim: de onde nós viemos? Para onde estamos caminhando? Como foi o começo de tudo? E como será o final? Essas 4 perguntas, se elas fossem feitas por aí, na esquina ali, pessoas transeuntes em geral, nós receberíamos inúmeras respostas diferentes, provindas de diferentes visões de mundo. Quando a gente fala visões de mundo, tem uma palavrinha que a gente usa chamada cosmovisão. Cosmovisão é a visão que você tem de mundo. E essa cosmovisão da sua vida, ela foi formada desde que você nasceu, porque foi sendo inserido na sua mente as suas experiências em alguma religião que você foi criado, ou nas crenças que seus pais tinham ou têm, aquilo foi formando quem você é. E é difícil você alterar a cosmovisão de alguém. É bem difícil, tá? É por isso, por exemplo, que você tem adventistas na África que tem dificuldade, em alguns lugares da África, dificuldade de cortar uma árvore. Você vai dizer, por quê? Mas, tudo bem, não deveria cortar a árvore, né? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. A maioria das religiões africanas, de matriz africana, tem a ver com animismo. Animismo, não é anemia, viu? Nem Aremildo, né? É animismo, viu? O animismo, ele acredita que Deus e os antepassados estão nos animais, estão nas plantas. Então ele é adventista, mas como arrancar da cabeça dele que o antepassado dele não está naquela árvore? É difícil, porque ele foi criado e todas as pessoas ao redor creem assim. Então é difícil, algumas coisas, essas formações, né? E Deus, eu creio que assim, muito mais do que eu e você, Deus compreende algumas situações de cultura, e vai tentando modificar essas coisas no decorrer do tempo. Na verdade, se nós pudéssemos resumir as 2 principais correntes e ideias que tratam sobre essas perguntas que eu fiz iniciais, a gente, como cristãos, nós falaríamos de 2 vertentes que a gente chama de criacionismo e evolucionismo. Tem mais? Tem. Tem outras religiões que falam coisas diferentes? Tem. Mas as 2 principais que mexem com a gente, com os cristãos ocidentais, envolvem criacionismo e evolucionismo. A evolução, primeiro ela define que tudo surge por acaso,
sem ninguém de verdade coordenando o processo, com uma desorganização total, que aos poucos vão se agrupando, formando seres complexos, provindo de unidades simples e desordenadas. Então ele vai caminhando do desorganizado para a organização, sem ninguém inteligente tomando conta. Isso é criacionismo. Seja através de uma explosão, seja outras vertentes que tem por aí, mas ele vai do desorganizado, de um ser simples, sem nada complexo, e ele vai caminhando em sua complexidade até chegar num ser perfeito, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso adiante. A criação, criacionismo, que nós, pelo menos eu creio que a maioria aqui, se não todos, acreditam no criacionismo, pelo contrário, vai ao contrário do que eu acabei de falar. Acredita que primeiramente tem alguém superior, por trás de tudo isso, que fez todas as coisas com perfeição. Lembra que eu falei que começou da desorganização, o evolucionismo, e partiu para a perfeição. O criacionismo, ele parte da perfeição, e devido à intervenção do mal, que nós conhecemos, Gênesis 3, do pecado, essa estrutura antes perfeita tem se degradado num processo chamado entropia, caminhando para a destruição final. Então, observe que criacionismo e evolucionismo são totalmente o contrário. Totalmente. Um começa do zero, da desorganização, e vai para a organização, e outro começou perfeito, e eu estou falando da criação de Deus, e partiu para a desorganização. Com a chegada da Revolução Industrial, depois que a tecnologia começou a tomar conta, com o desenrolar da medicina e outros segmentos da ciência, o homem chegou a crer verdadeiramente que estava caminhando para a perfeição. Tem gente congelado, esperando que o ser humano resolva o problema da morte, só para você ter uma ideia. Então o ser humano foi crescendo, foi aprendendo, chegou a ser o que nós somos hoje, seres humanos, e cada vez mais inteligente, a tecnologia tomando conta, resolvendo as doenças, problemas das doenças e outras coisas mais, resolvendo o problema da distância entre as pessoas, é um avião, é não sei o quê, a tecnologia que a gente manda uma mensagem agora e a pessoa já recebe na mesma hora, e cada dia foi melhorando, e alguns pensadores da época da Revolução Industrial chegaram a citar que agora nós teríamos daqui para frente, no século XX, o que eles chamaram de super-homem. Inclusive Nietzsche, que foi um dos principais ali daquela virada do século, falava muito sobre isso, o super-homem, que solucionaria todas as dificuldades e praticamente chegaríamos a nos tornarmos semideuses. Essa é a ideia da evolução. E você consegue enxergar quem está por trás disso? Ainda no céu, um anjo queria passar de categoria de anjo para Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Quem está por trás dessa ideia de iniciar na desorganização, vai desenvolvendo, crescendo até chegar a semideuses, e por que não? Se continuarmos crescendo, chegarmos a sermos deuses, tem alguém por trás disso. Intrigante que, logo após essa euforia do ser humano achar que ia se tornar um ser humano, ou um super-homem, surge a Primeira Guerra Mundial. E simplesmente jogou toda essa moralidade, essa alegria, essa euforia de que o ser humano agora ia resolver tudo, jogou tudo por terra. É quase como se fosse uma torre de Babel. Quando o ser humano achava que ia atingir o céu por conta própria, Deus entra em providência e diz: se coloque no lugar de vocês. Quando o ser humano achou que estava chegando lá, veio a Primeira Guerra. Não estou dizendo que Deus fomentou a Primeira Guerra, mas a Primeira Guerra mostrou para o homem a malignidade do nosso coração. Se alguém achava que era bom, se alguém achava que a moralidade do homem estava caminhando junto com a tecnologia, esquece. E a Bíblia apresenta claramente um roteiro de onde a humanidade partiu e para onde está caminhando. Primeiro, quando você olha para a criação da terra, com toda a sua magnitude e perfeição, encontramos tudo no seu lugar, planejado, perfeito, e ao final de cada dia Deus dizia que era bom. Mas ao final da semana Deus disse que era muito, muito bom.
Então o que Deus criou era perfeito, tudo que Deus criou era perfeito. O casal possuía tudo o que precisavam e era tudo muito belo. A harmonia reinava em toda a criação. Até que um dia uma nota dissonante trazida pela desobediência dos princípios divinos acarretou o medo, a culpa, a vergonha, a nudez, e não é só nudez física, nudez de alma. O ser humano ficou sem proteção total. E acusações, maldições e crimes foram se ampliando a ponto de Gênesis 3. Deus diz assim: chega, não dá mais para deixar a criação. Um dia eu preguei aqui, há uns anos atrás, sobre dilúvio, mostrando algumas coisas, que o dilúvio foi muito maior do que você imaginar. O dilúvio, queridos, foi puro ato da misericórdia de Deus. Raciocina comigo. O homem tinha uma capacidade muito superior do que nós temos. Aquela ideia do homem das cavernas, aquilo lá não condiz com o que Deus criou. Adão e Eva eram muito superiores mentalmente, eles eram perfeitos. A gente não tem ideia do que o ser humano foi capaz nos 2000 anos que antecederam o dilúvio. A gente não tem ideia porque Deus soterrou isso de tal forma, mas a gente consegue ver algumas nuances. Por exemplo, encontraram, eu não posso fugir do assunto, né? Mas encontraram um pote, uma vasilha, uma panela, incrustada numa rocha, com desenhos na prata, já faziam, muito antes de você imaginar que o ser humano mexia com algumas coisas assim, eles encontraram, e para estar incrustado nessa rocha, dilúvio neles, não tem como escapar. Muita coisa, por exemplo, genética. Alguns animais anteriores ao dilúvio, monstros que são encontrados hoje pela paleontologia, eu não creio que Deus criou daquela forma. Eles mexeram na genética antes do dilúvio. A gente acha que sabe tudo de genética nos dias de hoje? Pois creiam, e Ellen White fala sobre isso. A gente já percebe isso, olhando para os dinossauros. Deus não teria criado alguns daqueles monstros. Eu creio que Deus criou talvez os grandes dinossauros herbívoros, maravilha, mas aquele monstro chamado Tiranossauro Rex e um tal do Velociraptor que eles dão, eu não creio. Eu creio sim na modificação genética que os antediluvianos já mexeram. Essa é uma crença pessoal, tá? É pessoal, é minha, eu creio assim. Não estou dizendo que você tem que crer, não estou dizendo que a igreja adventista crê assim, por favor. Eu creio assim. O que eu sei é que o dilúvio foi um ato de misericórdia de Deus, porque aqueles homens, com a capacidade que tinham, com a maldade gigante que já estava gerando, e com a humanidade vivendo 700, 800 anos, o ser humano iria se implodir em pouco tempo. Não ia durar muito. E Deus queria dar mais tempo, porque Ele tinha planos para a humanidade. Planos de salvação, planos de paz, o acordo de paz que diz Zacarias. Deus tinha que dar um tempo para que o Messias viesse, para que morresse por nós, para que tudo isso acontecesse, como estava profetizado. Mesmo depois que o dilúvio veio para uma limpeza na terra, as novas gerações, queridos, entraram de novo num processo de depravação, caminhando para a desorganização final. Esse mesmo processo que nós estamos falando, do evolucionismo e criacionismo, esse mesmo processo da depravação, sair da perfeição ou do melhor para o pior, você vai encontrar na estátua de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, eu me lembro que quando eu era criança, eu dava estudo bíblico com meu pai. Eu não lembro daquele estudo que a gente usa hoje, ouvindo a voz de Deus, eu não lembro desse. Mas não sei quantos aqui vão se lembrar de um estudinho estreitinho do pastor Henrique Berger, acho que é Cristo Voltará, alguma coisa assim, o nome do estudo, e que já no segundo estudo tinha o título, eu nunca mais esqueci, eu era criança, nunca mais esqueci, dizia assim o título do segundo estudo. O primeiro era sobre a Bíblia, se não me engano, o segundo era assim, a história do mundo num capítulo da Bíblia. Alguém lembra disso? Gente, olha, os cabeça branca aí, levante a mão. Não sei se chegou até vocês esse estudo, né, do pastor Henrique Berger.
o segundo estudo era esse. Ou seja, no segundo estudo você já entrava em Daniel. Era um negócio assim, e eu amava aquele estudo. Meu pai ensinando aquilo ali, eu vibrava com aquilo ali. Esse processo de entropia, de desorganização, ou seja, do melhor para o pior, você encontra na linha do tempo de Daniel 2. Você encontra. O rei da Babilônia, e eu já falei bastante sobre isso, teve um sonho assustador. Ele não lembrava o conteúdo, fez uma pressão em cima dos sábios, chamou os magos encantadores para que lhe contasse o sonho dessa interpretação. Eles, com medo, perceberam que estavam com dificuldade, até que chegou até Daniel, que iam matar todos os sábios. Daniel orou a Deus, nós já falamos sobre isso essa semana, buscou a Deus, Deus lhe deu o sonho e a interpretação. Daniel glorifica a Deus por conta disso, e eu sei, queridos, que Daniel então apresenta ao rei o sonho. No sonho, a estátua tinha uma sequência de metais, começando, e aqui você vai ver o link com o que eu falei até agora, começando do mais nobre para o inferior, marcando os reinos humanos sequenciais e a sua queda no decorrer dos anos. Desde o ouro, que representava o Império Babilônico, que é o principal dos metais, baixando o nível para a prata, depois para o bronze, depois para o ferro, e depois nem a força do ferro você encontra mais, porque o ferro misturado com barro já não tem a fortaleza do ferro sozinho, né? Na verdade nem se mistura ferro e barro, era um reino dividido, e um reino dividido não subsiste, a gente sabe disso, representando então pelos pés e dedos misturados. A sequência dos metais de Daniel 2 é poderosa, porque ela mostra que os reinos humanos parecem grandiosos, sabor de grandeza, como diz o povo por aí, né? Mas carregavam dentro de si a semente da própria fragilidade. O ouro vira prata, a prata vira bronze, o bronze vira ferro, o ferro termina misturado com barro. A humanidade evolui em tecnologia, mas se deteriora em estabilidade espiritual e moral a cada dia. E isso, infelizmente, invade a igreja. Porque a igreja são pessoas. Pessoas fracas, pessoas lutando, pessoas doentes espiritualmente, que vêm aqui buscar a cura espiritual. A humanidade tem piorado. A estátua parecia forte por fora, mas tinha pés de barro. Assim são os reinos sem Deus, aparência de poder, estrutura de fragilidade. Só uma comparação rápida. Reinos humanos, reino de Deus. Reinos humanos construído pelos homens. Reino de Deus, o nome já diz, estabelecido por Deus. Reinos dos homens, temporários. Reino de Deus, eterno. Reino dos homens, baseado na força. Reino de Deus, baseado em sua justiça. Reino dos homens, produzem medo. E o verdadeiro amor lança fora o medo, diz a Bíblia. Já o reino de Deus produz esperança. O reino dos homens começa grande, termina no pó. O reino de Deus pode começar com uma pedra, como diz Daniel capítulo 2. Parece pequena, mas enche toda a terra no final. O que fica muito claro em toda essa explanação é que não há melhora nos reinos da terra. A história humana, queridos, é a tentativa do barro se comportar como ouro. Essa é a história humana. Porque afinal de contas, nós somos o quê? Barro. E quando a gente diz que nós estamos caminhando para semideuses, e às vezes agimos como se fôssemos semideuses, orgulhosos, né? Como se fôssemos grande coisa, é o barro tentando se comportar como ouro. O problema da estátua não era apenas estar em pé, era não ter um fundamento eterno. Esse é o problema da estátua. Os reinos da terra evoluíram em armas, mas não em caráter. E a gente está olhando a guerra que tem por aí, né? Toda civilização sem Deus
termina sofisticada por fora e vazia por dentro. Daniel 2, queridos, não é apenas uma profecia sobre impérios, mas é um diagnóstico da humanidade, cada vez se afundando mais. A degradação humana acompanha o mesmo ritmo da estátua. Eu quero ler alguns textos com vocês. Vamos abrir um texto bem famoso, eu acho que é um dos melhores textos que apresentam a humanidade. 2 Timóteo 3, 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 5. A gente costuma usar bastante esse texto quando dá estudo bíblico, né? Mostrando a realidade do pecador para apresentar o Salvador. Porque se a pessoa não sente necessidade de um Salvador, você vai apresentar o Salvador para quê? Então nós temos que mostrar a situação que a gente está. Então, 2 Timóteo 3, 1 a 5, ele fala justamente sobre os últimos dias. E ele diz isso no texto. Está falando do nosso tempo, está falando da nossa humanidade, hoje. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. É uma palavra que a gente quase não usa, mas jactância rima com arrogância, mais ou menos isso, tá? Arrogantes, já vem na sequência, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição nenhuma, sem sentir pelo outro, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo uma forma de piedade, bonito por fora, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que descrição, hein? Que descrição da humanidade. Clara, real. É assim que Deus tem enxergado a humanidade, é assim que nós deveríamos enxergar a humanidade também. Se a gente fosse ler Mateus 24, Jesus apresenta outras características que estão inseridas nisso aqui. Ele diz assim: guerras, fome, traição. Você encontra tudo isso em Mateus 24. Engano, ódio, o amor em vias de extinção. Lucas 18, 8 diz assim: será que quando Jesus aparecer, vai encontrar fé na terra? Ou seja, até a fé vai estar em vias de extinção. Tiago capítulo 5, do verso 1 a 6, ele apresenta a riqueza perdendo seu valor. Abra sua Bíblia em Tiago, vamos ler? Eu não vou ler todos os versos que eu separei, mas alguns acho que muito importante a gente ler. Olha que coisa interessante. Tiago capítulo 5, do verso 1 até o 6, ele apresenta os tesouros desse mundo, os reinos que aparentemente são poderosos e ricos. Ele apresenta assim: atendei agora. Estou no verso 1 do capítulo 5. Ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês, e há de devorar como fogo as vossas carnes, porque tesouros acumulastes nos últimos dias. Falando dos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Que texto, né? Falando sobre a degradação das riquezas, que corrompem também o coração das pessoas. E Jesus já tinha falado sobre isso, porque onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Eu quero ir com você para Isaías agora. Vamos para Isaías 2. Isaías 2 vai falar novamente da altivez humana. Isaías 2, verso 17. Ele diz assim, acharam? Fui meio rápido aqui, aguardar mais um pouquinho. Isaías 2, 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado
naquele dia. Aqui no verso 19 diz que os ídolos, os recursos, vão ser jogados, ídolos de prata no verso 20, vão ser jogados para as topeiras, para os morcegos, tipo, não vai ter validade alguma. E o verso 22 ainda diz assim, dá um conselho para nós, diz assim, ó: afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Como se dissesse assim, ó, o fôlego pertence a quem mesmo? A Deus. Então assim, ó, o cara arrogante acha que o fôlego pertence a quem? A ele mesmo. Então afastai-vos desse, é o que a Bíblia está recomendando. E o texto não acaba aqui não. Veja o capítulo 3, do verso 16, diz assim, ó: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas, novamente o orgulho humano, altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto suas vergonhas, naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, as toucas, ornamentos em forma de meia-lua, pendentes, braceletes, e ele vai falando aqui, ó, todas as joias humanas, tudo aquilo que a gente acha que vale alguma coisa, né? Deus vai arrancar tudo, e no final ele diz no verso 24, no lugar de perfume haverá podridão, no lugar da cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, no lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo no lugar de formosura. Ou seja, a degradação humana, nós vamos chegar no fundo do poço. Ainda para fechar, a gente está falando aqui de riquezas humanas, da orgulho, vaidade, que vai ficar no pó. Agora eu quero mostrar para você, lá em Apocalipse 6, a fama. Porque são coisas que, às vezes, quando a gente é jovem, a gente corre atrás de muitas dessas coisas, porque a gente quer viver. A gente quer viver e que viver bem. A gente quer ser visto, a gente quer ter recursos, ter comodidade, a gente quer, e não há problema nisso. Mas você precisa estar com os pés no lugar certo. Porque se você não estiver bem firmado no fundamento, estas coisas, que aparentemente podem ser até boas, vão tirar você do rumo que Deus tem sonhado para você. Olha como é que vai ser, Apocalipse 6, verso 15, como vai ficar o poder, a fama, quando Jesus estiver voltando. Apocalipse 6, verso 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, toda a fama, todo o poder, toda a posição que você tem, cargo em algum lugar, que te torna grande, poderoso, né? Nessa terra, de verdade, se você não colocar isso aos pés do Senhor, isso vai cair tudo por terra. E por último, você vai perceber que até a vida vai perder o valor. Você vê a degradação. Eu estou falando da estátua de Nabucodonosor, como a gente saiu do ouro para a degradação final. Apocalipse 9, verso 6, aí do ladinho mesmo, diz assim: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Nem a vida humana terá valor mais. Olhando para a nossa história, nós percebemos que nós estamos aqui de passagem. Não tem como dizer que não. Tudo que construímos vai ficar aqui. Reinos passageiros. O que acumulamos, não podemos levar. Os relacionamentos que formamos serão desfeitos. Nosso posto de autoridade vai ser ocupado por outro. A fama logo será esquecida e a beleza se deteriorará. Lucas 12, 20. Que coisa. E se você olhar bem, no mundo que nós estamos vivendo hoje, celular na mão. Observem, quando nós éramos jovens, estou falando daqueles que estão com o cabelinho assim, e nós tínhamos o CD jovem. Quantos são da época do CD jovem, o DVD jovem? Tinha as músicas, era lançado um por ano, não é não?
um por ano, um DVD jovem ali. A gente ficava cantando aquelas músicas por quanto tempo? Muitos anos, e canta até hoje. Mas as músicas que brotam hoje desaparecem rapidamente. Vocês perceberam? Porque eles substituem. Até isso. Os artistas que eram famosos já sumiu. Eu nem sei mais quem é artista famoso por aí. Não sei mais nada. Porque eles, do mesmo jeito que eles aparecem, eles somem. É um impressionante como desaparecem. A geração de hoje parece que não forma assim exemplos, não tem pessoas que ficam, que permanecem. É volúvel demais. Tudo é muito volúvel hoje. É passageiro demais. O que vai sobrar dos castelos de areia que construímos em nossa existência? Tudo voltará ao pó, porque com a morte tudo se desfaz. O grande segredo, queridos, é construir a nossa vida firmado naquele que é a ressurreição e a vida. Amém? Que tem autoridade sobre a morte. Apocalipse 1:18. Aquele cujas palavras, quando colocadas em prática, não permitem que a nossa casa seja arrastada pelas intempéries da degradação. A nossa riqueza precisa estar no lugar certo, onde não sejam alcançadas pela traça, pela ferrugem. Quem falou isso? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi João? Quem falou isso? Foi Cristo. As nossas riquezas precisam estar num lugar protegido, preservado com Deus. O que Deus está falando? Deus está falando de dinheiro? Deus está falando daquilo que é prioridade na minha vida. Precisa estar nas mãos de quem? De Deus, tudo, não é o dinheiro, é tudo. Nada é mais prioridade na minha vida do que a minha própria vida. Se não estiver nas mãos de Deus, o que vai ser de mim amanhã? Eu preciso entender, porque às vezes vai falando de riqueza, de tesouros, o pastor vai falar de dízimo. Meu irmão, essa semana não vou falar de dízimo, não estou falando disso. Eu estou falando do que você vai colocar nas mãos de Deus. O que vai estar nas mãos de Deus na sua vida? Porque o resto, irmão, tudo que você construir aqui é passageiro. A ferrugem, a traça, que deterioraram os metais da estátua, vão deteriorar os tesouros seus e meus, que não estiverem de verdade entregues nas mãos de Deus. Queridos, nós somos herdeiros de um outro reino. Hebreus capítulo 11 diz que a nossa pátria não é aqui. Abraão recebeu uma promessa de uma terra, que de verdade ele nunca herdou. Ele foi peregrino, ele andava para um lado, andava por outro. Ele nunca assentou um tijolo na terra dele, prometida por Deus. Mas ele jamais perdeu a esperança de uma construção firme sobre a rocha que é Jesus Cristo. Nós continuamos peregrinos. Não é porque você tem uma casa de alvenaria nesse mundo que você deixou de ser peregrino. Você é um Abraão, você é um Isaac, você é um Jacó, que continuam peregrinando num reino que não é nosso, que se a gente se acostumar com ele, ficaremos de fora do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12 diz, não vos conformeis. A partir do momento que você achar que está tudo bem, que o mundo já estiver tão igual você, que você já não tem mais diferença, que ninguém te enxerga como alguém diferente, está tudo perdido, irmão. Não vos conformeis com este mundo ou com este século. A nossa vida aqui é muito curta para ser gastas com coisas que não permanecem. A nossa vida aqui é muito curta. Precisamos investir com fé, confiança no verdadeiro tesouro, que é a pérola de grande preço. Eu vou falar um pouquinho para os pais, rapidamente. Em que você tem investido o seu recurso em relação aos seus filhos? Às vezes não tem dinheiro para um campuri, mas gasta muito mais em coisas que não estão edificando. Estou citando um exemplo só. Os eventos da igreja, você tem
pensa 2 vezes para pagar um evento da igreja para o seu filho. Assim, eu vou ser bem sincero, eu sou pastor há 23 anos. Existem exceções, mas os pais que pagam o preço para os filhos estarem tudo na igreja, veem os seus filhos liderando a igreja no futuro. Existem exceções. Onde estão os teus tesouros? Tem dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para injetar no seu filho, nas coisas espirituais. É disso que eu estou falando. Investimento real. Precisamos investir. Esse sim, em Jesus Cristo, o Salvador, a rocha, tem total garantia. E jamais aquele que nele confia vai entrar em colapso. Os reinos da terra entram em colapso. Mesmo que as coisas da sua vida entrem em colapso hoje aqui, mas um dia ressurgirá para um novo reino, que será instaurado por Jesus Cristo. Você pode perder tudo nessa terra. Afinal de contas, Nicodemos era rico antes de Cristo e pobre depois de Cristo. Depois que Cristo entrou na vida dele, morreu pobre. Então eu não estou falando que o que você constrói nessa terra não pode se perder aqui. Mas enquanto perde o que tem aqui, garante o que tem lá. É isso que eu estou dizendo. Foi o que Nicodemos fez. Os reinos desse mundo estão se esfarelando, estão se desfazendo. Mas o que confia no Senhor permanece firme como uma rocha, porque possui um alicerce firmado numa pátria superior. A grande pergunta de Daniel 2 não é qual é o próximo reino. Não é. A grande pergunta e verdadeira na sua vida é: em qual reino eu tenho colocado a minha esperança? No reino de ouro, de prata, de bronze, de barro, de ferro, de quê? Onde você tem colocado? Você está vinculado em quê? Ou no reino eterno, reino de Cristo? Quem vive apenas para os reinos desse mundo, constrói sobre os pés de barro. Mas quem vive para o reino de Deus, edifica na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Coloque isso como prioridade na sua vida. Nem que tenha que escrever na geladeira, escreve na testa, escreve na mão, para você não esquecer onde você pertence e onde você deve investir de verdade. Faça isso e viverás. Nós vamos ouvir uma música? Pode vir. Se até hoje você tem investido qualquer coisa da sua vida em lugares que não edificam, que não avançam, que não tem vínculo com a eternidade, e se você quer mudar isso na sua vida, alguma coisa, colocar em prática, melhorar, eu quero que você se coloque em pé para nós orarmos no final, enquanto a nossa querida irmãzinha canta. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você
Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Que riqueza ver Jesus. Tudo de bom. Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor, dispostos a construirmos sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que a nossa vida esteja firmada no firme fundamento que vem do céu. Sabemos que nesse mundo passaremos por muitas tempestades, intempéries. A tendência é que até a tua volta, muitas lutas virão sobre os teus filhos. Mas nós estamos contigo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor não nos deixará. A tua promessa é que estarás conosco até a consumação do século. Nós queremos construir cada dia a nossa vida no firme fundamento que é Jesus. Os reinos dessa terra passarão, mas aquele que permanece contigo será para sempre. Ajude-nos a sermos testemunhas do teu amor, e que muitas pessoas venham a conhecer a riqueza do céu através de nós. Usa-nos em teu serviço. Traga paz ao nosso coração. Traga-nos amanhã à noite para estarmos juntos novamente, louvando o teu nome, buscando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.